Está no ar o Disrupt Podcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. O Disrupt Podcast está no ar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Estamos no Disruptcast. Hoje, Alexandre Barbosa, vamos conversar com o Fabiano Sandrini. Ele mesmo. Estávamos conversando aqui já nos bastidores, uma conversa interessantíssima sobre medicina e tecnologia. Boa tarde, Fabiano. Como é que Fala, Fabiano, você tá bom? Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, Alfredo. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho dessas tecnologias disruptivas na área médica. E o que você conta pra gente para começar? O que você tem visto, o que você tem feito, o que você tem estudado que envolve essa parte tecnológica dentro do seu espaço de trabalho na medicina, querido? Eu acho sempre uma coisa interessante entender que você tem duas áreas específicas na medicina, vamos dizer assim. Uma é na área do diagnóstico, outra área é no tratamento, né? E você vê a tecnologia avançando em ambos lados. É sempre comum a gente pensar em tecnologia, em robôs, em inteligência artificial e etc., que sim, isso é muito importante quando a gente fala em diagnóstico, mas a parte de tecnologia do tratamento também é fantástico, né? Então, o que eu estava comentando é tão disruptivo que as vacinas do Covid deixaram muito mais pessoas em dúvida, quebraram o paradigma do que era feito antes, veio uma coisa completamente nova e deixou todo mundo perdido, né? Eu acredito que vai ser o futuro das vacinas, serão semelhantes ao que a gente aprendeu na Covid. A gente estava conversando antes, né, Alexandre, até sobre a questão da construção das vacinas. Eu tinha falado com o Fabiano, perguntei para ele se essa construção a partir do RNA era novidade, né, era disruptivo no modo geral. Ele disse, olha, já houveram outras situações que se usou o RNA, Sim, mas não para especificidade da vacina. Como é que isso aconteceu? Na verdade, assim, quando a gente fala em parte molecular, né, em genética, mexendo nas características de algum indivíduo, algum ser vivo, né? Então, é só lembrar que o primeiro tomate transgênico já tem quase 40 anos, né? Então, veja que não é uma coisa assim tão nova, né? Mas algumas doenças em humanos, eles já foram tratados. Uma das primeiras foi fibrose cística, que não é da minha área em especial, mas onde eles conseguiram incluir um pedaço de um gene que era defeituoso, eles botaram um gene normal e essa criança conseguiu produzir o correto, né? A grande vantagem da vacina do RNA, porque você é relativamente fácil você pegar o código genético de um vírus que está fazendo uma doença. É difícil você pegar essa parte e você fazer com que ela não te cause a doença, mas te cause a defesa, vamos dizer assim, isso aí é a vacina, né? Então, o que eles decidiram, olha, eu pego esse código, jogo dentro do corpo do Barbosa, o Barbosa vai pegar esse RNA e vai produzir esse pedaço desse vírus e o corpo dele vai começar a ficar imune, né? Então, muitas coisas virão a partir disso aí, né? Então, você falou, inclusive, que é uma tendência, você acha? Sim, porque o que é interessante, porque eu brinco que toda novidade no início ele quebra, ele é extremamente caro, ele é extremamente difícil e depois e ele é fantástico, né? Porque também cria-se uma imagem gigante e depois de um tempo você vai se acostumando, você vê que ele nem é tão fantástico assim, ele se torna mais fácil, né? Quando eu estava nos Estados Unidos fazendo a parte do doutorado, foi quando saiu o genoma humano, né? Você escutava, curou as doenças, descobriu as doenças, o mundo acabou, tudo resolveu. A gente olhava aquilo com uma cara um pouco diferente. Veja, as doenças não acabaram, foi fantástico, ajudou. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro genoma humano foram, na verdade, 4 indivíduos, demoraram 10 anos. Hoje você faz um genoma em 4 horas. 4 horas. 4 horas, né? É tipo o computador antigo aqui. Então, veja, mas foi uma coisa extremamente disruptiva, se você vê, porque nós hoje utilizamos muito a parte genética para entender doenças. Tá? Quantas vezes você vê um paciente, puxa, eu não sei o que é. Existe uma coisa muito interessante hoje que a gente chama de painéis. Então, por exemplo, você tem uma criança que ela é meio dismórfica, em outras palavras, ela tem uma característica um pouco diferente. Você consegue entender que ele parece ser uma doença óssea, mas você não sabe bem o que é. Algumas doenças vão ter remédios específicos, outras não. Então, tem que estudar, claro, você tem que ter uma ideia, não é que ele venha ao acaso. Mas aí hoje você pega o DNA dessa criança e você faz um painel. O que é isso? Ele vai identificar, sei lá, 50, 100 doenças ósseas. E aí ele manda para você, olha, dessas que vocês suspeitaram, é essa aqui. Tem tratamento, não tem tratamento, e aí depois você vai avaliar. Veja, isso é uma coisa que você faz em 2, 3 dias, com um custo viável.
a partir daquilo que ocorreu lá uns 20, 30 anos atrás, que quase mudou o mundo, e mudou, mas ficou mais simples. Hoje tu faz exame de sangue sobre cariótipos, não é? Que é um negócio que, pô, te dá um checklist do que é possível ter no teu sangue ou não de doença. etc. Hoje você faz basicamente um exoma, que é... Porque assim, quando você pensa no DNA, existe uma parte do DNA que a gente diz que vai virar algo útil. Ele todo é útil, e tem um outro pedaço que é mais estrutural e etc. Então, quando você vai identificar a doença, muitas vezes você vai atrás desse exoma, porque fica muito mais curto. Né? O caminho. Hoje você consegue fazer isso, identificar em 2, 3 horas. Se identifica a um custo de uns 11, 12 mil reais, vamos dizer assim. Então, veja, muito mais fácil você imaginar os milhares de dólares e os anos de estudo que foram feitos. E isso vai acontecer em tudo. A vacina, eu acho que vai mudar. Ninguém vai ficar mais trabalhando tanto tempo nisso. Não é que seja uma coisa fácil, mas vai se tornando cada vez mais fácil. Nós estávamos falando também antes a questão da... Mas tem um componente novo, sobretudo na questão tecnológica na esfera mundial, né? Que é essa questão ideologizada frente à ciência, né? Coisa que até existia, mas era muito setorial, né? Não era tão pontual, expansivo, né? Não tinha tanto impacto. Hoje a gente está com um negócio que a ciência ela é refém de toda uma construção midiática, né, de mídias sociais, etc., que trabalha bem ao contrário da percepção científica, né, do paradigma científico. Nós estamos assim. quase voltando na Idade Média, onde eles queimavam os cientistas porque Exato. Eles falavam coisa errada. Né? Coisa errada quer dizer coisa que não agradava aos donos do poder. O grande Galileu, né, eu diria. Pois é. Mas assim, hoje você tem a internet que deu a liberdade de você falar tudo. E deu a liberdade de todo mundo falar o que quiser. Né? E você vê que isso, inclusive na nossa especialidade, o pessoal agora pediu para a gente tentar se engajar mais, porque o que se observa é que quem trabalhava, estudava, não se apresentava. Né? Então houve um predomínio de gente que podia falar, e tudo bem. É difícil ao cidadão entender quem é aquele indivíduo. Né? Então qualquer um chegava lá e falava. Então está tendo essa mudança. E a ciência, esse é um grande problema, porque você vai quebrar aquilo que você já conhecia. E esse é o avanço da ciência. Claro. Né? Veja, até agora eu achava que era isso, de repente mudou tudo. Né? E tudo. Então vamos lá. Né? Existe uma revista científica muito bem conceituada, que é a revista Nature. E ela apresentou que na semana passada que vários trabalhos têm utilizado os ChatGPT e os seus afins. A discussão deles não é o utilizar. Primeiro, eles achavam que você tem que identificar. Olha, utilizei esse pedaço via ChatGPT. Tem que dar fonte. Tem que dar fonte, etc. E o segundo, a preocupação deles é que o que está lá é o que já foi apresentado. Logo, você não terá nenhuma ideia nova. Não tem uma contribuição. Né? Entendeu? Não vai. Então, isso é uma preocupação. Porque a ideia da ciência e tecnologia é disruptura. Né? Veja, a gente fazia até aqui e a gente descobriu que eu posso fazer isso aqui melhor. Então, a partir do momento que você vai utilizando só esses dados, você acaba, ao invés de avançar, você estagna. É que um trabalho científico, ele só vai ser efetivamente científico se ele trouxer uma contribuição inovadora, se ele trouxer alguma coisa que, claro que você vai usar referência daquilo que já existe, mas você precisa construir uma perspectiva nova, senão ele não tem interesse científico. Afinal de contas, só para ficar revisitando aquilo que sempre existiu. E ele precisa ser comprovado, né? E o comprovado demanda tempo, e o tempo é um negócio que os caras não querem mais cumprir. Tem que ser submetido exato. à apreciação de outros, ou seja, você tem que apresentar a sua constatação e ela tem que ser validada. Né? Talvez o grande problema da ciência é como ela é difícil. Eu brinco assim, você quer saber se um artigo científico de verdade? Leia. Se não for da sua área e você entender, ele não é científico. Né? Então, se eu for pegar da área de vocês direito, eu conseguir entender alguma coisa, ele provavelmente não deve ser científico, ele deve ser mais popular e faz parte. Se vocês pegarem um artigo da minha área e vocês conseguirem entender, provavelmente ele deve ser algo educativo, que tem o seu valor. Claro. Mas a ciência é muito difícil. Então, por isso também é muito custosa e muito demorada. E você tem que quebrar isso e você tem que provar que você está certo. Exato. E isso demora. Só que tem uma vantagem, né? Se a gente for lembrar, todos os medicamentos que sim custam caro, porque ele é custoso, né? Eles vêm a partir de alguém que quebrou alguma coisa. Né? Que, olha, eu acho que isso aqui vai dar certo e vamos ver se vai dar certo. E
Pode E dar certo. são anos e anos de pesquisa, muitas vezes, para chegar em um determinado medicamento. A última vez que eu li, eles sugerem que aproximadamente 66 mil iniciativas de medicamento para cada um medicamento que se torna viável comercial. Imagina. Olha Então só. veja, os outros 65.999 vão ter que pagar aquele que deu certo. É o empirismo levado às últimas consequências. Né? Tem que ser assim. Porque, olha só, quando eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, eles tinham descoberto uma alteraçãozinha que ia ser fantástico. Você podia melhorar o risco para câncer de próstata e mama. Quer dizer, você pegava o que tinha de mais comum, era uma droga que ia resolver. A gente estava estudando lá, o laboratório que eu estava lá estava estudando e viu que se eu fizesse aquilo que ia ajudar no câncer de próstata e o câncer de mama, eu aumentava o risco de desenvolver outro tipo de câncer muito mais grave. Resumindo, todos aqueles anos de conhecimento, você junta tudo e joga fora. E joga fora. Mas alguém pagou para chegar lá. Por outro lado, tem alguns que dão certo. A gente estava comentando antes sobre o remédio da moda que é para emagrecer. Né? Exato. Essa linha, o primeiro dele saiu através de uma substância que estava na saliva do dragão de Komodo. Né? Komodo, quer dizer, cara, quem é o louco que vai estudar o que tem na saliva do réptil? Né? E veja que tudo isso vai atrás. Claro, o custo é alto? Claro, alguém tem que pagar isso aí, né? E isso é quebrar, é quebrar, porque até então, veja que é uma medicação que, lembrando que ela foi para diabetes, ela não foi para peso, o efeito colateral dela era peso, mas veja, ela era uma medicação para tratar diabetes, que até então diabetes não tinha nada a ver com o estômago, era só o pâncreas, né, que era só insulina, etc. E você vê que ele quebrou de tal forma que hoje é um dos remédios mais efetivos para tratar uma doença que até então nem fazia parte do conjunto. A última medicação, vamos lá, último grupo de medicações para diabetes vai atuar em cima do rim, né, que é para tentar melhorar a glicose. Veja, nós estamos falando de novo de um órgão que até então não tinha nada a ver com diabetes. Então é você quebrar alguns paradigmas ali de você ter que voltar atrás. E isso é até interessante e bonito, porque a gente, Claro. né, a gente também mais Mas tempo a gente vê algumas coisas mudando. Tem vários, acho que não só esse é um grande exemplo, mas existem outros também que os medicamentos são criados para algo, eles funcionam em outra coisa e Sim. se tornam mainstream dessa outra coisa. Se você olhar, várias das medicações ocorrem por isso. Né? Eu sempre brinco, né? Começar pelo o acidente, ele também pode ser interessante. O acidente que eu digo é o que deu errado. Sim, Né? É só começar sim. pelo clássico penicilina. Né? Na verdade, a penicilina foi descoberta porque o auxiliar do laboratório esqueceu de guardar e no dia seguinte chegou e viu que estava tudo morto ali. Né? Porque se ele tivesse feito o serviço correto, Não teria. a gente ainda estava sem penicilina. Tá? E assim vários. Né? O meu mestrado, que já faz bastante tempo, a gente identificou uma mutação que ocorre na região aqui, no oeste, que é relativamente comum, que causa mais tipo de câncer. Foi descoberto sem querer. Porque a gente queria estudar. Olha como é interessante quebrar a ideia. Porque a gente sabia que a alteração estava na região entre a região 5 e a região 9 do gene. Certo? E nós fomos fazer o 5 e o 9. Por sorte, o indivíduo falou assim, nós estamos com uma máquina, mas ele faz dos 2 ao 11, eu posso fazer? Eu sim, pode. Né? E deu no 11. Quer dizer, se a gente fosse fazer aquilo que todo mundo diz que era, aí eu que, né, até então não era nada. Porque ia passar, estava no 11. E aí você, de novo, olha, eu fiz uma disrupção, porque o 11 não faz parte da doença. E, na verdade, o 11 É impressionante. fazia parte da doença. Foi um acidente. Foi um, entre aspas, uma coisa que não era para ter sido feita. Um desvio de rota que acabou chegando e assim num bom você lugar. tem Né? regular. Voltamos para as medicações para obesidade que a gente está falando hoje, elas não foram feitas para obesidade. Elas foram feitas para diabetes. O efeito colateral dela era peso. Claro. Que aí, claro. O cara ia perdendo peso, falaram, opa, peraí. Tem um neurocientista de Stanford, o David Eagleman, não sei se você conhece, que ele tem um livro chamado Cérebro que Cria. Cara, ele mostra que todos os grandes experimentos da humanidade, não só na área da medicina, mas da engenharia, etc., e de invenções também, são todos praticamente feitos ou construídos ao acaso. Ele estava falando da luz elétrica, um negócio que surgiu do nada, porque estourou sei lá eu o quê, sabe? São vários exemplos, diz, nada realmente se cria do nada. E são muitos efeitos supostamente colaterais que geram circunstâncias que não eram pensadas e que depois se tornaram o patamar de A descoberta. Coca-Cola nasceu como remédio, né?
Esse é um troço Veja, impressionante. mas se você pensar, isso dá justamente pro nome do podcast. Porque o grande dado da ciência foi uma disrupção. Sim. E a disrupção raramente é pensada. Assim, Não, eu estou tentando lembrar se alguma foi pensada. Né? Porque, em Essa geral, foi quebra, ao acaso. Essa mudança do processo, né, ela acaba sempre sendo objeto de um caminho que muda no meio do caminho. Né? Que muda no caminho. E a maioria das vezes foi sem querer. Olha, João, já que eu cheguei até aqui, eu vou terminar, mas acho que não vai dar nada. E aí, muitas vezes, aí é onde dá. Às vezes, na última tentativa ali da prova que você coloca a situação, na hora que você está desistindo praticamente, é que o resultado vai acontecer. Provavelmente porque você fez, entre aspas, errado. Quer dizer, na verdade, foi o momento que você fez certo. Tu vacilou na tua estratégia. Exato. Esse cansei, não vou mais fazer. E esse aqui que vai dar. E assim tem, né? Agora, eu sempre brinco que tecnologia é extremamente importante e o objetivo do maiores avanços tecnológicos muitas vezes é até ser quase humano. Né? Então isso mostra que a gente ainda é melhor do que está por aí. Uhum. Então, puxa, inteligência artificial, ele é quase um humano. Então isso mostra que nós humanos ainda somos melhores do que a inteligência artificial. Porque o problema da inteligência artificial, por exemplo, ela não tem bom senso, ela não tem ética, certo? Não. Ela pega informação. Uhum. Ano passado, no Congresso Americano de Endocrinologia, o evento de abertura era sobre tecnologia na área da endocrinologia. E foi muito interessante, porque dois profissionais que foram falar, um que vende muitos dados, e o que eles apresentam é que o que tem de tecnologia nessa área é para ajudar o médico. Então, o que eles viram assim, se o médico informar correto, o sistema é capaz de retornar a ele e antecipar em 5 minutos um probleminha que dava durante a cirurgia. Mas veja, precisa de um humano passar a informação à tecnologia, que vai juntar tudo que eles aprenderam e fala assim, dá uma olhada se isso aí não está certo. Veja, eles não são capazes, por isso que eu brinco que a melhor tecnologia ainda somos nós. A inteligência artificial é uma inteligência superficial, no fim das contas, né? Superficial. Porque ela funciona para nós, para gente, por exemplo, eu, vale, obviamente, do chat, mas para perguntar coisas que eu supostamente já sei, né? E que tu, me diga um artigo sobre risco, por exemplo, que é algo que eu trabalho. Eu sei quem são os autores, eu sei quais são as teorias, eu sei. Então, assim, se tem alguma coisa nova que eu não encontrei, talvez ele me traga. Mas, se for algo que genética, se eu for pesquisar, tudo que ele me disser eu vou acatar como uma verdade. Vou acatar não, mas eu vou entender que é plausível o que ele está me dizendo, porque a conexão, digamos assim, narrativa que o chat faz é muito bem feita. Então, se tu não tiver o conhecimento prévio do que tu está falando ali, possivelmente ele vai te passar a perna E tu vai vai passar. É por isso que eu tenho muito medo desses chatbots. Por quê? Porque esses dias eu fiz uma pesquisa lá, falei, eu gostaria que você achasse para mim autores que falem sobre esse tema assim, assim, assim. Ele mandou alguns. Eu procurei, não existiam. Aí eu falei, então me construa um texto. Eu fui submetendo ele à prova, né? Constrói um texto para mim com os 5 parágrafos citando nesse tema os autores e tal, e coloquei o meu nome também. E ele falou um livro que eu nunca escrevi. Alexandre Barbosa Silva escreveu o livro tal. Aí eu falei, não, eu não escrevi esse livro. Que aí você conversa com o chat, né? E ele falou assim, devo ter me equivocado. Não escreveu, Alexandre Barbosa não escreveu esse livro. Isso acontece comigo repetidamente, porque quando tu pergunta, eu quero uma jurisprudência que fale isso. Sim, tem no TRF1, TRF2, então insira aqui a jurisprudência. Não, então tem no TRF2, diz isso. Não, mas onde está a jurisprudência? Cara, eu recorto, colo nos TRFs, não existe. E todo mundo já viu aí, tem até meme de advogados que colocaram decisões que não existem. Mas eu não acho que ele é de todo ruim. Não, claro que não. Eu acho que nós estamos naquele balanço, onde ele é todo ótimo, daqui a pouco ele será o todo ruim, até o pessoal chegar no equilíbrio. E isso é em toda a tecnologia, né? Tudo de ótimo vira tudo de inútil, e daqui a pouco você ele serve muito bem para isso, né? Exato. Só que essa preocupação que eu tenho com os chats em geral, com essas inteligências por meio de chatbots,
Eu pergunto para você na medicina, porque eu tenho percebido o seguinte, que existem já muitos aplicativos de inteligência artificial que ajudam no diagnóstico, que ajudam um monte de coisa, que os médicos usam de uma maneira até recorrente. Eu te pergunto, em que nível está isso na medicina? Como é que você tem olhado para isso? Como qualquer área da tecnologia, usou bem usado, será ótimo. Aham. Tá? Mas se a ideia deles é ser tão inteligente quanto humano, ele ainda não é você. Sim. Né? Então, eu acho muito bacana, né? Porque você pode ter mais ou menos uma ideia. O grande problema que eu acho é que precisa de uma pessoa para identificar. O grande problema desses inteligências artificiais é que ela não consegue detectar o erro. O erro que eu digo assim, você pode chegar aqui e mentir para mim. Uhum. Eu vou botar isso lá e eu vou incluir como se fosse verdade. Você, com o tempo, consegue olhar e ver... Porque o que acontece nos pacientes é que eles querem que você acredite na história. Tá? E é razão. Só que algumas vezes, por exemplo, você pergunta, tá doendo? Tá. Tá doendo muito? Muitas vezes o próprio paciente pensa assim, se eu disser que dói pouco, talvez ele não valorizar. Então eu vou dizer que dói muito. Aí tudo bem, dói muito. Aí você sabe, mas dói quanto? Não, mas eu jogo futebol, você sabe que o muito não é aquilo, então dói menos. Não que isso desvalorize a doença, mas você consegue identificar, porque de repente a doença que você está pensando não dói tanto. Ela pode causar um monte de outro problema. Então, o grande problema do uso do chat GPT e esses dados é que você precisa de um humano para passar a informação correta e, mais importante, que é o que vocês fizeram, pegar essa informação e ver se bate com o que você está vendo. Você não pode usar aquilo como verdade, né? Existe uma revista médica bem conceituada, que é o New England Journal of Medicine, que é da Universidade de Harvard, lá em Boston, e que eles têm um chat GPT específico para medicina. E eles passam informações que estão publicadas. O que eu vejo de problema é assim, né? Estatística, isso não é nem médico. Tá? A gente considera que normal é quem está nos 2 desvios padrões. Quem está fora dos 2 desvios padrões, eles estão fora, entre aspas, do normal, não necessariamente doente. 2 desvios padrões, o que está fora, dá 3,7%. Isso significa que 1 a cada 30 que você falar, ele está fora do valor de referência. Você tem que ter o bom senso, na parte jurídica, na parte médica, de perceber que, olha, ele está ali fora, mas isso não é uma doença, não é uma infração, não é... Né, você vai ter que tentar ajustar. E esse é o problema dos chats, entre aspas, porque eles não fazem essa identificação, não é função deles. Né? E para finalizar, Alfredo, que nós estamos quase no nosso tempo, passa depressa demais, quando o papo é bom é muito rápido, né? Para finalizar mesmo, falamos da questão de diagnóstico e tal. E as cirurgias robóticas, isso tem funcionado também por inteligência? Não? A inteligência comanda o robô? É o médico que comanda o robô? Conta isso para nós. Isso eu vi aqui agora em Cascavel, a gente tem mais in loco, né? Onde o médico ele está na sala junto do paciente. Uhum. Mas eu tive a oportunidade de ver isso, e já faz um tempo, onde o cirurgião ele não estava nem na cidade da onde estava o paciente. Então eles põem o paciente ali e vai o cirurgião, ele vai fazer a cirurgia. O paciente lá, equipamento lá, e ele aqui à distância. Sim. Então, isso é fantástico. Né? Você imagina cirurgias altamente complexas que você pode, de repente, deixar o paciente num lugar e o cirurgião especialista está lá. Né? Essa é uma das grandes brigas, por exemplo, da internet 5G, etc. Porque quanto mais você melhorar essa velocidade, você pode, de repente, ter um grupo de cirurgiões em um canto e pacientes espalhados em outros, e você mandar para esses especialistas com uma rede rápida porque o grande problema é a comunicação, né? Uhum. Porque tem que ser rápido, tem que ser quase que instantâneo. Mas isso é fantástico. Meus amigos e minhas amigas, infelizmente, professor Alfredo, não temos tempo para mais nada. Sandrine, meu querido, olha, muito obrigado, que papo bacana. Daria para ficar mais um Disrupt aqui, né? Fazer mais uns 2, 3 com ele aí, né? Daqui a um tempo, só para continuar. Até porque quando se fala de remédio, tem uma lista de remédios que quebraram todas as regras. É verdade. Então, né, a gente está com uma família onde o problema é que a doença fazia parar de crescer, alguém foi lá e parou aquilo que parava, quer dizer... Meu Deus. Você não fez crescer, você parou aquilo que parava de crescer.
E tem o outro lado, aquilo que sempre se entendeu que era danoso, agora é virtuoso, né? Então, assim, isso muda... E depende para quem, né? Exponencialmente. E depende para quem. O ômega 3 é maravilhoso, dali a pouco o ômega 3 é o vilão, dali a pouco não sei o quê, e assim vai, né? Mas é isso, Alfredo. Semana que vem tem mais Disrupt, não? Disruptcast aqui na CBN. Terça-feira às 16h30. E onde tem? No Spotify e YouTube. Também no YouTube. Fabiano, Sandrini, obrigado, meu querido. Eu Abraço. obrigado. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Até. Tchau. Você ouviu na CBN Disrupt Podcast com Alexandre Barbosa e Alfredo Copete.